paz do Senhor, povo apaixonado pela palavra de Deus. Hoje vamos estudar a quinta lição da nossa revista de doutrinas bíblicas da PEC, que tem uma série de lições muito tops. E hoje vai ser a lição sobre anjos, os mensageiros de Deus. Então fica com a gente, prepara o teu material de anotação, a tua revista digital e anote todos os esboços que a gente vai tratar nessa aula que está sendo maravilhosa. Dá uma acompanhadinha no material ao lado aí da equipe Edson Produções. Tem um bannerzinho digital, se você quer um trabalho de qualidade, acessa ele, contacta ele. Prepara teu material e vamos imergir na palavra de Deus. Então vamos lá, a lição é a lição 5, como a gente já falou no início. O assunto é anjos, os mensageiros de Deus. Então observe o nosso texto áureo, está lá em Salmo 148, verso 2, diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Salmo 148 e o verso 2. A verdade prática diz assim: os anjos são ministros de Deus a serviço dos que herdarão a salvação. A leitura bíblica em classe está lá em Salmo 148, do verso 1 até o 5. É interessante que você leia, tá bom? Agora a introdução diz assim: na Bíblia a palavra anjo significa mensageiro. Também na tradição hebraica significa malak, que é mensageiro a serviço de Deus. E em geral refere-se aos súditos espirituais de Deus. Por que espirituais? Porque é uma natureza espiritual que esses elementos têm, ou seja, esses integrantes do Kairos, que são os anjos. A natureza deles é espiritual e a gente vai observar aqui no ponto seguinte. Eles formam um exército celestial a serviço do reino eterno de Deus. Eles são mencionados textualmente 283 vezes nas Escrituras, sendo 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. Esses números eles podem até variar dependendo das versões de materiais de Bíblias que você tenha, tá bom? Então pode ser que varie um pouco, mas isso não vai dar problema não. Então o primeiro ponto é sobre a natureza dos anjos. Os anjos são seres espirituais. Por que são seres espirituais que são criados por Deus? Porque os anjos, diferente do homem que é tricótomo, corpo, alma e espírito, os anjos são espírito pela sua natureza e tem uma alma, que é a sua personalidade. Então os anjos eles têm uma alma e têm uma natureza espiritual, mas não tem um corpo físico. Tudo bem? Então o homem tem corpo, alma e espírito. Nós, o homem, o ser humano, ele é uma alma que tem um corpo e um espírito. Os anjos são dicótomo, ou seja, eles têm dois elementos que o formam, que é o espírito e a sua alma. E tendo essa alma, ele tem uma personalidade. E tendo a personalidade, ele tem os atributos da alma, que são intelecto, vontade e sentimento. Então os anjos não são bonequinhos de marionete. Eles têm um intelecto, eles têm vontade e têm sentimentos. Tudo bem? Seguindo, eles estão a serviço dos que herdarão a salvação. Ou seja, é um exército de ministros que estão a serviço de Deus para que possam vir exercer e aplicar missões específicas e objetivas aqui na terra. Para quem, pastor? Para aqueles que herdarão a salvação. Aqui o autor foi muito feliz que ele diz assim, aqueles que herdarão a salvação. A gente vai trabalhar isso aqui um pouco lá na frente, quando falar um pouco de soterologia. Mas quando ele diz assim que herdarão a salvação, ninguém herda uma coisa de forma presente, é só futura. Então a salvação, eu repito, como eu sempre falo isso em algumas outras aulas, que a salvação não é algo que eu estou desfrutando agora. Eu estou dentro da condição de uma salvação, ou seja, eu estou sendo salvo, estou dentro da condição da salvação. Se eu permanecer fiel e perseverante até o fim, o texto diz que este será salvo. Então, os anjos são ministros de Deus que trabalham em prol, a serviço de Deus, com o objetivo daqueles que herdarão a salvação. Então os anjos estão aqui não para ficar aparecendo no quarto, no sonho, para ficar voando, para alguém ficar fazendo uma imagem, ou vendo visagem com anjo, irmão.
Não é assim que funciona. Agora que você está entendendo dessa forma como é que funciona, a gente precisa ter um fundamento mais bíblico em relação a esses assuntos. Então, os anjos, eles são ministros que vêm aqui com um objetivo. Não é para ficar aparecendo no teu quarto, não é para ficar aparecendo. Se aparecer, pode ter certeza que eles têm um objetivo com isso. Foi assim que aconteceu com Jesus, lá no deserto. Foi assim que aconteceu com Maria e com José. Foi assim que aconteceu em vários outros aspectos com Abraão. Sempre eles vêm com um objetivo. Apesar de eles não terem um corpo físico, quando isso acontece é uma concessão objetiva de Deus para que eles possam ser vistos e visivelmente no meio do ambiente em que eles estejam. Tudo bem? Não é, quando se trata de anjo, um anjo normal, não é uma teofania. Tudo bom? Teofania é uma manifestação de Deus em lugar ou pessoas. Eu vou falar um pouco disso mais aqui na frente. Vamos seguir. O anexo 1 do ponto 1 diz assim: espíritos, não há menção do tempo em que os anjos foram criados. Ou seja, Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus, mas não é no princípio. Em umas traduções mais originais e mais fiéis ao texto, diz assim: em um princípio criou Deus os céus e a terra. Por que em um princípio? Porque havia um outro princípio. Que princípio é esse? O princípio do Kairos, que era no princípio da eternidade, onde Deus criou os astros, as regiões celestes, os querubins, os serafins, os arcanjos, todos os seres que estão dentro da eternidade, Deus criou dentro de um outro princípio. Então foi dentro desse princípio foi que Deus criou os anjos. Tudo bem? Deixa eu já te avisar. Eu sou o pastor Christian, nós temos um canal no YouTube, que é o Ministério Christian Nunes. Então, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com algumas pessoas, dê um like, um joinha aí na nossa ministração da aula, e para que a gente possa alcançar mais pessoas, tudo bem? Lá no cantinho da tela tem uma mãozinha assim, você clica nela e inscreva-se, para que a gente possa alcançar mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas através da nossa ministração. Tudo bem? Vamos lá. O texto diz assim, na continuação, em termos de 15... porém na criação do homem já existiam, inclusive na rebelião de Lúcifer, eles já existiam, e isso era antes do nascimento da humanidade, já havia acontecido. Como os seres do mundo espiritual não estão sujeitos às condições físicas e naturais do homem. Por quê? Porque eles não têm um corpo físico, ok? Eles têm poderes e mobilidades inimagináveis de superar circunstâncias e limitações da Terra. Os anjos assumem a forma humana quando querem se tornar perceptíveis na dimensão humana. Quando isso acontece, eu já falei no início, é uma concessão objetiva de Deus. Vou repetir, é uma concessão objetiva de Deus. Anjos não ficam piruando, andando por aí para que possam ser vistos. Tem muita gente que está gravando vídeo, bota na rede social, vi um anjo voando. Anjo não fica voando por aí, irmão. O anjo só vem aqui quando tem um objetivo, porque há um mundo não habitável pelo homem, que é lá nas regiões celestes e no Kairos de Deus, e aqui é um mundo habitável. Anjos não tem legalidade para poder nem pisar no chão, porque não tem um corpo físico. Então quando eles vêm com um objetivo, tá bom? Eu creio, claro, que tem diversos anjos espalhados pela humanidade, com um objetivo, não para ficar voando e sem ter nenhuma proporção de objetivo de Deus, mas eles estão aqui com um objetivo planejado por Deus. Eles são ministros a serviço de Deus para aqueles que irão herdar a salvação aqui na terra. Tudo bem? Então vamos lá. Os justos serão como os anjos na ressurreição, portanto sem sexualidade. É interessante porque os anjos, eles não são assexuados, então não tem uma anja e não tem um anjo assim de natureza de gênero, mas eles são de caráter espiritual, são assexuados. Então tem muita gente que quando vai entender aquela questão do texto lá dos Nefilins, acreditam que anjos caídos, ou seja, demônios que são de natureza espiritual, não têm um corpo físico e tomaram mulheres aqui, tiveram relações sexuais e nasceu gigante. Não tem fundamento bíblico, irmão. Eu até entendo que para fazer um filme, alguma coisa, fica legal, mas biblicamente, teologicamente, não tem como segurar isso, não tem como a gente sustentar essa questão, a menos que houvesse uma possessão demoníaca de um demônio com uma pessoa, porque os anjos caídos, ou seja, os demônios, a gente vai falar um pouco mais disso na próxima lição, tá?
ele precisa possuir uma pessoa que tenha racionalidade, e aí vamos supor que vai cometer um crime e estupre uma pessoa. Ainda assim, não nasceria filho de anjo, de demônio, nasceria filho de pessoas. Tudo bem? Não vou mexer com isso aqui, vou mexer com isso na próxima lição, que a gente vai trabalhar um pouco mais, tá bom? Os santo anjos, assim como os maus, exibem aspecto de personalidade, intelecto, emoção e vontade, tá? Que são os atributos da alma. Essa personalidade é a alma, ok? O segundo ponto diz assim: imortais, anjos como seres espirituais não estão sujeitos à morte física. A morte é inerente à natureza humana, a morte física, ok? Mas existe, assim como existe a vida eterna, existe a morte eterna. Mas essa morte eterna não é uma questão de inatividade ou de não existência mais dentro da morte eterna. Entenda que a morte, quando não se condiciona mais apenas a morte física, ela também se aplica na questão da morte como um estado. Eu vou falar um pouco mais disso aí quando a gente trabalhar um pouco em alguma aula que a gente trabalha um pouco de amartiologia, sobre o pecado, tá bom? Então vamos seguir, para a gente não misturar muitas coisas, senão não dá para prosseguir aqui, vai durar mais de 1 hora a aula. A morte é inerente à natureza humana pelo fator de o homem ter sido feito do barro, para onde volta a morrer. Ok. Além disso, o homem tem a composição de uma parte espiritual e outra material, isto é, o ser integral como espírito, alma e corpo, que essa é a questão da tricotomia do homem. O homem, ele tem um corpo, né? Ele tem um espírito e tem uma alma. É um espírito, alma e corpo. A alma fica bem no centro, tá? Ela tem a personalidade. Eu repito, nós somos uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. O espírito volta para Deus. Todos os espíritos voltam para Deus. Por quê, pastor? Porque o espírito, ele é o elo de ligação nosso com Deus, que é espírito. Deus não se relaciona com o corpo, com a carne do indivíduo. O que Deus se relaciona é com o espírito. É por isso que Deus é espírito e ele precisa se conectar comigo, e eu preciso me conectar com Deus de forma espiritual. Então é por isso que, se eu for alimentar somente as vontades da minha carne, é impossível que eu tenha atividade de relacionamento com Deus. Então o nosso espírito é como se fosse, deixa eu pegar um exemplo aqui. Estou com um carregador aqui, ó, tá? Então vamos supor aqui, Deus e o meu espírito. Então o meu espírito faz isso aqui, ó, ele conecta com Deus. Você está conseguindo entender? Então há uma conexão aqui. É o meu espírito, não é a minha carne e não é a minha alma, mas é o espírito. E quando eu desconecto isso aqui, eu fico vulnerável até mesmo para uma possível possessão demoníaca, porque eu estou desconectado de Deus através do espírito. É por isso que eu preciso nascer de novo, periodicamente, quando reconheço que tenho pecados que me afastam de Deus. Porque, observe, o pecado, ele não é um problema para Deus. Deus nunca teve problema com o pecado, irmão. Tem gente que Deus não fica triste, desanimado. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é você. Somos nós, somos eu e você. Nós temos problema com o pecado. Deus não. Deus, quando foi abordar Adão depois do pecado dentro do jardim, falou assim: Adão, onde tu estavas? Onde está você? Não foi perguntar qual era o pecado que Adão tinha feito, até porque ele sabia. Então, o pecado é que afasta o homem de Deus. Então, não é Deus do homem. Deus ainda está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Por quê? Porque há necessidade da conexão através do espírito. Vamos continuar. A gente acaba aqui entrando em outras matérias, soteriologia, antropologia, mas vamos dividir isso aí para fazer um tripé bem legal para não misturar com as outras matérias. A morte física é a separação dos elementos espirituais do corpo. Ok, a morte física se separa, o espírito vai embora, o corpo vai para a sepultura e a alma é que é uma incógnita. Para onde é que ela vai? Ela vai para o Hades, que é o mundo dos mortos. Tá? Perdão, anteriormente, antes de Cristo ser levado à cruz e ressuscitado, todas as almas, não espíritos, não corpo, o espírito ia para Deus, o corpo ia para a sepultura, mas todas as almas iam para o Hades, que era o mundo dos mortos. Antes de Cristo iam para o Hades. Então aqueles que
teriam a condição de salvo, que reconheceram Deus, que tinham Deus como seu Senhor, debaixo do seu senhorio, eles ficavam dentro do seio de Abraão, e os outros que nunca reconheceram nem nada ficavam dentro do lugar de tormento. E demônios antediluvianos que foram lançados também nesse Hades ficavam dentro de um abismo. Então era o seio de Abraão, abismo, lugar de tormento. Isso não é inferno. O inferno é depois, é um outro ambiente. Então precisa dividir isso aqui. O lugar de tormento não é inferno. Inferno é lago de fogo. Depois o Hades, que é o campo do mundo dos mortos, esse Hades será lançado dentro do inferno, tá bom? Hoje, depois de Cristo ter levado aqueles que estavam cativos, o cativeiro, para o paraíso, quem morre com Cristo hoje vai direto para o paraíso, não precisa mais passar. Claro que passa pelo Vale da Sombra da Morte, mas no Vale da Sombra da Morte tem um anjo de Deus te esperando lá para te conduzir para dentro do paraíso. E aqueles que morrem sem Cristo, no Vale da Sombra da Morte, que é um portal, tem um demônio para te conduzir lá para o lugar de tormento. Então sugiro que você escolha a vida em Deus, para que você possa estar lá no paraíso com Ele quando terminar essa nossa vida aqui. Amém? Então vamos lá. O segundo ponto, nós estávamos no imortais, né? Então o terceiro ponto. Numerosos, a Bíblia não diz a quantidade dos anjos. Não tem como dizer, irmão. É muitos anjos, né? A palavra de Deus é assim, e haja anjos. Então são legiões, é um exército tremendo de Deus. E olha que um anjo só faz um estrago quando vem com um objetivo aqui na Terra, viu? E nós não temos nenhuma outra base para sabermos. Contudo, nela encontramos várias citações das quantidades dos anjos, o que nos fornece uma ideia de que eles são muito mais do que pensamos ou imaginamos. A Bíblia registra milhares, miríades de miríades, lá em Daniel 7:10. 12 legiões de anjos. Uma legião era uma corporação de exército romano formada por 6.000 anjos. 6.000 homens, perdão. Jesus afirmou que ele poderia chamar para guardá-lo mais de 72.000 anjos. Multidão de milícia celestial, incontáveis hortes de anjos, que é milhões de milhões. Faça um cálculo simples, multiplicando 1 milhão por 1 milhão teremos 1 trilhão. Agora tomando um cálculo aqui de plural de milhões de milhões. Ok. Com base nessas evidências bíblicas, vimos que o número dos exércitos dos angelicais, também chamado de santos anjos, é realmente imenso. Então eu já tenho essa certeza que os anjos são grandemente numerosos. Tudo bem? Irmão, você que já está fazendo parte do nosso canal, compartilha com alguém para que as pessoas também possam ser alcançadas com nossos estudos semanalmente aqui no nosso canal, tá bom? Então toda semana nós temos aqui uma aula nova para que você possa ter subsídios e materiais para que você possa explorar e aplicar e fazer com que a tua aula fique mais dinâmica e apresentar uma melhor performance perante os seus alunos. Eu sou o pastor Christian Nunes, estou aqui para te ajudar e também aprender com você através do teu like e do teu comentário. Pastor, eu não entendi isso dessa forma, eu não concordo dessa forma, para que a gente possa vir também aprender junto. Tudo bem? Vamos lá. O outro ponto, qual que é o outro ponto? O segundo ponto, classificação dos anjos. Eles estão organizados de acordo com as suas atividades e postos. Vejamos as categorias de anjos encontradas na Bíblia. Anjo do Senhor. Irmão. Vamos parar um pouquinho aqui para observar essa questão do anjo do Senhor. Vamos ver o que diz o autor aqui. Anjo do Senhor é também chamado de anjo da sua presença. Isaías 6:3-9. Ele se distingue dos outros anjos por possuir atributos divinos. Observe. Então observe que a gente acaba aqui entrando dentro de um fundamento que a gente chama de teofania, que é a manifestação de Deus em lugares e em pessoas. Esse anjo, toda vez que você observar na tua Bíblia a palavra anjo do Senhor e o ar for maiúsculo, é uma teofania, ou seja, é Jesus, porque no Antigo Testamento Jesus não havia sido revelado, mas lá em João, no Evangelho de João, diz que Jesus era um mistério oculto, escondido no seio do Pai. Então esse mistério oculto, ele já estava se aplicando no Antigo Testamento. Jesus estava no Antigo Testamento, mas como anjo do Senhor, ele estava como se fosse camuflado, maquiado, ainda não havia de ser revelado, mas só no Novo Testamento, lá no início em Mateus. Mas aqui no Antigo Testamento,
toda vez que você observar que é o anjo com A maiúsculo, é Jesus camuflado, é uma teofania. Jesus está oculto aqui, escondido. Vamos observar, nenhum outro anjo aceitaria adoração, mas o anjo do Senhor aceitava. Você lembra quando foram encontrar com Abraão, quando ele disse assim, e 3 varão, e ele adorou? Eram 3 por quê? Era uma questão que a gente chama de teofania também, para a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, e olha que Abraão disse, meu Senhor, mas eram 3. Abraão percebeu a revelação de que aqueles 3 elementos, na verdade, eram um, ou seja, era Deus, porque Deus não é uma pessoa, ok? Deus é a unidade trina de 3 indivíduos, Pai, Filho e Espírito. Tudo bem? Então vamos lá. O texto que eu queria, eu estava mexendo aqui. Onde é que está? Ok. Aqui nessa questão aqui, ó, em Gênesis 16:10, e o anjo do Senhor, como é que está na tua Bíblia? Está com o A maiúsculo ou minúsculo? Se tiver maiúsculo, pode ter certeza, é Jesus que está falando aqui. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, e minha sogra, minha senhora. Então ele disse, o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais, o anjo do Senhor, multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Que não será contada por numerosa que será. Então esse anjo aqui era Jesus. Olha 16:10, em Gênesis 16:10, disse-lhe mais, o anjo do Senhor, multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Esse anjo aqui era Jesus. H percebeu que era Jesus que estava falando com ela, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Ou seja, esse anjo do Senhor é o próprio Cristo, que não foi revelado no Antigo Testamento. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui o autor diz assim, que é também chamado de anjo do Senhor, da sua presença, distingue dos outros anjos. Ponto A. O nome de Deus está nele, isso é caráter revelado. Ele é o rosto de Jeová, como os judeus o chamam. Literalmente, quem olhar para esse anjo está olhando para Deus. Ele tem poder para perdoar ou reter pecado. Não é um anjo normal. Quem tem poder para perdoar ou reter pecados é só mesmo Deus. E aqui na pessoa de Cristo, de Jesus, só que camuflado. É uma teofania. Todas as características desse anjo levam-nos a crer que ele era uma teofania. Do grego theos, ou seja, Deus, fania, aparência. Aparecer, uma manifestação visível de Deus, portanto, crê-se que era o próprio Jesus. Ah, que legal! Em sua pré-encarnação. Aqui as outras classes, arcanjos, querubins, serafins. Arcanjos. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão do arcanjo. Designa uma posição de chefia sobre os anjos, dotada de autoridade sobre a larga área celestial e terrena. Alguns teólogos afirmam que, apesar de não constar na Bíblia, que o anjo Gabriel é um arcanjo, pois assiste diante de Deus e é descrito nas Escrituras como realizando missões extraordinárias. Faz sentido. Querubim, o próprio Lúcifer, um querubim, quer dizer guarda. Os querubins são citados 82 vezes nas Escrituras, sendo uma vez no Novo Testamento. Lá em Hebreus 9:5 são mencionados pela primeira vez com a missão de guardar os portões do Éden para que o homem não tivesse mais acesso ao jardim. Estão relacionados diretamente com o trono de Deus ou sua extensão tanto no céu como na terra. Eles foram colocados sobre a Arca da Aliança. O profeta Ezequiel descreveu os querubins. Esse dos profetas aqui, essa descrição lá em Ezequiel é muito legal. Você percebe o trono ali. Serafins significa ardente, brilhante, é um anjo de fogo. Esses serafins, é anjo de fogo, ardente, brilhante, esse ardente de fogo mesmo, querubins, serafins ou refulgentes, são mencionados uma única vez na Bíblia, lá em Isaías 6. O seu louvor constante é dirigido à Trindade ou à triunidade de Deus, e eles figuram como líderes de adoração prestada a Deus. Alguns acreditam que eles são a ordem mais elevada dos anjos e que a maior característica deles é o intenso amor a Deus. A ocupação primária deles é a santidade,
e os meios aparecem zelar pela purificação dos remidos para que prestem serviço e adoração aceitáveis a Deus. Outras características dos anjos. Ponto 3 aqui. Há várias outras características dos anjos, entre os quais destacamos anjos eleitos. Toda vez que a gente fala de eleito, é necessário que eu entenda que toda eleição ela vem seguida de uma escolha. Tudo bem? São todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus na rebelião comandada por Satanás. Ou seja, esses anjos aqui tiveram uma escolha. Não, eu quero ficar com Deus. Então a eleição funciona assim. A eleição não funciona não, de forma de ditadura. Não, vocês vão fazer assim que eu quero. Isso é ditadura. Mas o governo de Deus, nessa ocasião, foi através de uma eleição. Então nessa eleição, eles escolheram, eu quero ficar com Deus. Então eles escolheram, não foi Deus que apontou. Então a eleição vem através de uma escolha. Tudo bem? Anjos das nações são os anjos a quem são confiados os negócios das nações para liderá-las. Entendemos que há batalhas espirituais a todo instante nas dimensões celestiais. Essas dimensões celestiais é como se fosse o espaço fora da terra. É lá que a Nova Jerusalém vai ficar flutuando, vai ser uma cidade flutuante, que ela vem com os próprios céus de lá flutuando em cima da terra. Aquela cidade quadrada da Nova Jerusalém vai ficar sobre a terra, flutuando, é a cidade flutuante. Então dentro desse ambiente onde a Nova Jerusalém vai vir, é onde são as regiões celestiais, onde habitam os anjos que foram lançados. Os anjos que caíram não foram lançados na terra, eles foram lançados por terra. E é uma diferença nisso. Então, isso elimina de mim o entendimento de que quando os anjos foram lançados na terra, aconteceu o Big Bang matando dinossauro, matando um bocado de coisa. Não foi assim, irmão. Os anjos foram lançados por terra, saíram da dimensão do Kairos e entraram agora na condição das regiões celestes. Os anjos caídos ficam nas regiões celestes, eles não vivem na terra, eles vêm na terra ilegalmente e de forma ilegal, quando encontram brecha na vida de uma pessoa, eles a possuem ou usam para o mal. Tudo bem? Vamos lá. Ponto C, vigilantes, aparentemente eles são designados a observar atividades específicas, são fiéis no cumprimento dos seus deveres e nesse contexto de Daniel são vistos anunciarem uma mensagem de Deus aos homens. Observe que há uma guerra espiritual. Nesse evento de Daniel aqui, há uma guerra espiritual, até mesmo nas nossas adorações. Você ora, você adora, e esse teu louvor ele sobe como um incenso. Você é fabricante de incenso. Mas quando isso sobe, há uma guerra nas regiões celestes, onde os anjos caídos, ou seja, os demônios, não querem permitir que a tua adoração suba. Então tem anjo de Deus que vem aqui e faz com que isso vá. É uma batalha espiritual mesmo. Muito louco isso. Seres viventes, esses seres angelicais parecem ser diferentes dos serafins, né? Os seres viventes, aqui estão os querubins, serafins, arcanjos e seres viventes. Esses seres angelicais parecem ser diferentes dos serafins, dos querubins e dos anjos ordinários. Conforme você pode deduzir, a sua tarefa consiste em adorar a Deus, em dirigir os seus juízos e mostrar em sua intensa atividade ao redor do trono. Essa imagem do trono aqui é muito linda, irmão. É como se fossem alguns bambolês, um dentro do outro, de forma tridimensional, rodando. E lá tem os seres viventes, os serafins, os querubins, os arcanjos, os 24 anciãos. Nossa, meu Deus do céu, é muito lindo. O altar de incenso, o rio que corre no trono. Essa imagem é linda. Um dia a gente vai fazer um ensino sobre essas imagens aqui que João viu. Terceiro ponto, a obra dos anjos. Os anjos executam tarefas específicas que lhes são determinadas por Deus. A obra dos anjos, eles são adoradores. Entre os quadros revelados nas Escrituras, temos os anjos que são prostrados na presença de Deus para adorá-lo. Os anjos nem olham para Deus, irmão. Eles não olham para Deus. A autoridade, a reverência e a disciplina deles, a hierarquia deles é tão fiel que eles nem olham para Deus. Eles ficam o tempo todo aqui, ó. Umas asas cobrem os pés, outra cobrem o rosto e a outra fica voando. Eles não olham para Deus. Os anjos que estavam no propiciatório, aquelas duas imagens daqueles dois querubins, eles não olham para frente, eles olham para baixo com reverência. Vocês estão aí? Então dá um like aí na aula aí. Segundo ponto, mensageiro, eles cumprem a vontade de Deus. Na qualidade de espírito ministradores, os anjos são enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Ok.
Aí aqui ele faz apontamento de alguns eventos. Cornélio foi ajudado por um anjo, Pedro foi miraculosamente libertado por um anjo, Jesus pelo menos em 2 ocasiões foi fortalecido por anjos, Eliseu foi protegido de ataques por parte de um poderoso exército por anjos. E o terceiro ponto diz assim: agentes do juízo divino. Muitas outras passagens bíblicas referem-se ao trabalho desempenhado pelos anjos como agentes de providência divino ou de juízo, no passado, no futuro, como forças especiais que acompanharão o Senhor por ocasião da sua vinda. A palavra de Deus são relatadas várias passagens mostrando a aparência dos anjos de forma diversificada. Há anjos com 2 asas e há anjos que se parecem com seres humanos, sem asas. Olha que interessante. Outros, como no caso de querubins, que têm 4 rostos, com cada face tendo um animal diferente. Isso aqui é um querubim. Leão, homem, boi e águia. E com 6 asas em vez de 2. Olha que interessante. Os serafins também têm 6 asas. Os anjos que aparecem como homens terão a aparência étnica e racial da cultura do povo a qual eles estão visitando. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, se ele não tivesse uma aparência de um judeu, não se parecesse com o israelita pela tradição judaica, Maria de forma nenhuma tinha conversado com ele, irmão. Uma pessoa que parece com uma asada balançando lá, ela não ia conversar com ele, pois seria um estrangeiro. Maria ficou mais assustada com as palavras que o anjo Gabriel disse para ela do que com a sua presença e aparência em si. Foi mais a revelação, aquilo era escandaloso que Gabriel estava falando. Não foi pela aparência. Então a aparência dele foi de forma física, étnica e racial do ambiente a qual ele estava visitando. Se os anjos aparecem para nós sem que nós percebamos, saibamos que eles são anjos. Eles aparecem aos chineses como chineses, os africanos como africanos, os americanos como americanos, e significa que a aparência dos anjos pode ser como negro, branco, asiático, ocidental, oriental, como maranhense, como paraense, como carioca, como paulista. Então Deus vai sempre lançar uma missão específica para que os seus anjos possam vir aqui para nos auxiliar nessa trajetória para herdar a salvação. E às vezes a gente nem percebe que pessoas que já falaram com a gente, pessoas que já seguraram a tua mão no culto da igreja, em alguns momentos podem ter sido algum anjo que Deus enviou. Começa a refletir assim, alguma coisa diferente. Você, poxa, não conhecia aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança e nunca mais viu. Possivelmente você já se deparou com um anjo, só que não percebeu. A gente fica tão disperso da questão espiritual que a gente não percebe isso. Mas Deus todos os dias, não estou falando aqui a apologia a um anjo da guarda, mas eu creio sim que Deus tem anjos específicos para poder vir cumprir missões específicas, para um fundamento específico e um propósito específico na vida daqueles que amam a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que você continue firme nas promessas de Deus, para que você possa viver um propósito e receba a promessa. Mas Deus sempre vai enviar os teus anjos, os seus anjos, para que esse processo de herdar a salvação possa ser bem sucedido. Não fique dependente de anjo, mas seja um adorador. Você lembra de Jacó? Quando anjos subiam e desciam escadas para levar a adoração? Então faça isso. Seja um fabricante de incenso, para que o trono de Deus possa inclinar-se para a sua família, para a sua casa, e você possa viver uma vida espiritual totalmente sobrenatural e indescritível. Deus te abençoe, um forte abraço. Nos encontramos na próxima lição, que vamos falar um pouco mais sobre os anjos maus. Lá vai ficar um pouco mais violento, mas vai ser bênção de Deus. É interessante sempre conhecermos as estratégias do inimigo, o inimigo em que nos cerca, para que a gente possa ter as armas certas para guerras certas. Deus te abençoe, dê um like, inscreva-se no nosso canal, para que você possa todas as semanas receber algumas aulas que são fundamentais para o nosso entendimento. Também tem lá algum canalzinho de autoridade, nossa playlist de curiosidade, que vai ser bênção também para a sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.